Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que legal poder falar com vocês de novo. Hoje nós vamos aprender uma história muito legal. Uma história muito emocionante, cheia de reviravoltas e bem parecida com um conto de fadas. Mas essa aconteceu de verdade. Está na Bíblia, no livro de Esther. Esther, que é a nossa personagem principal. E se você quiser saber mais detalhes dessa história muito legal, peça ao papai, à mamãe ou alguém que possa te ajudar a ler essa história na Bíblia. Você vai ficar sabendo de todas as coisas legais que aconteceram nessa história. Bom, essa história não começa com Esther. Na verdade, ela começa com um rei. O rei de um império, o Império Persa. A Pérsia tinha dominado vários e vários povos. Entre esses povos estava o povo judeu, o povo de Deus. Todos eles deveriam seguir as ordens e estar debaixo da autoridade do rei da Pérsia, o rei Xerxes. O rei Xerxes era um homem muito orgulhoso do seu império, do seu poder e também da rainha que estava ao seu lado, a rainha Vasti. Um dia, o rei resolveu dar uma festa para todas aquelas pessoas que ele achava que eram importantes no seu reino. Os ministros, os governadores, os conselheiros, as pessoas de autoridade. E a rainha, então, deu uma festa para as mulheres que ela achava que eram importantes também no seu reino. E em um determinado momento da festa do rei, o rei achou que seria uma boa ideia trazer a sua rainha para mostrar o quanto ela era bonita para todas aquelas pessoas do reino, aquelas pessoas que ele confiava e que estavam ao lado dele. A rainha não gostou nada dessa ideia e resolveu então não ir. Só que isso era uma coisa muito grave. Desobedecer a um chamado, a uma ordem do rei, era uma coisa gravíssima e não poderia acontecer. O rei ficou tão chateado, tão bravo, que castigou a rainha, tirando dela os privilégios de rainha e deixando ela num lugar onde ela não poderia mais ser vista, não ter contato mais com ninguém. E agora tinha que resolver um problema, porque o rei não tinha uma rainha. Bom, os conselheiros e o rei então decidiram que iam escolher as mulheres do reino que fossem bonitas o suficiente, simpáticas o suficiente para se tornarem a nova rainha. E é aí que entra a nossa personagem principal, a Esther. Esther é uma moça judia que vivia em Suzã, uma cidadezinha, junto com o seu primo, Mordecai. Mordecai cuidava de Esther desde que ela tinha perdido os pais. E ela era uma moça muito bonita e simpática. Quando os empregados do rei a viram, então decidiram levá-la para esse lugar onde todas as mulheres que foram escolhidas passariam por tratamentos de beleza e se apresentariam ao rei para que ele escolhesse a mulher que mais o agradasse e fizesse dela sua nova rainha. Mordecai disse a Esther que ela não poderia dizer a ninguém que ela era judia. E ela assim fez, obedecendo ao seu primo. Todas as mulheres se apresentaram ao rei. E quando o rei viu Esther, ele ficou encantado, amou-a e colocou então ela como uma mulher principal. Na verdade, ele a escolheu para ser a nova rainha. Bom, Esther, a moça judia, que ninguém sabia que era judia, então se tornou a nova rainha da Pérsia. Como eu disse para você, essa história tem muitas reviravoltas e não acaba aqui. No reino, haviam pessoas que não gostavam do povo judeu, que achavam que o povo judeu não era bom o suficiente, obediente o suficiente, que deveria morrer. Entre essas pessoas do reino, entre os persas, havia um homem chamado Amã. Amã era um ministro também da Pérsia.
E ele fez a cabeça do rei, então, para que o rei fizesse um decreto que todas as pessoas deveriam se ajoelhar diante do rei. Como se ele fosse um deus, sabe? E, bom, Mordecai, que era o primo de Esther e trabalhava no palácio, não se ajoelhava. E a mãe, então, decidiu usar isso contra o povo, como um argumento para mostrar ao rei que esse povo deveria morrer. E o rei acabou assinando um decreto dizendo que em algum tempo, num dia lá específico, então, o povo judeu deveria ser morto, porque eles não obedeciam às mesmas leis, porque eles não adoravam ao rei como se fossem um deus, não se ajoelhavam, se curvavam diante do rei. Amã achou que a história teria acabado por aí, mas não acabou. Mardoqueu, ou Mordecai, ouviu esse decreto e ficou muito triste, pensou no que ele poderia fazer para ajudar o seu povo a sair daquela situação tão injusta. Então mandou falar com Esther sobre o que estava acontecendo. Pedir a Esther que fosse até o rei pedir pelo seu povo. Mas Esther tinha alguns limites que ela tinha que seguir. Bom, ninguém, nem mesmo a rainha, poderia aparecer diante do rei sem o rei estender o cetro dele e aceitar que essa pessoa viesse à frente, ou sem um convite do rei. Qualquer pessoa, até mesmo a rainha, poderia ser punida severamente por aparecer na frente do rei sem ser convidado. Esther, é claro, tinha algum medo que isso acontecesse com ela, que ela não fosse aceita pelo rei e fosse severamente punida por causa disso. Então ela pediu ao seu povo, mandou recado para Mardoqueu, o Mordecai, que mandou o recado para todo o povo, que eles deveriam orar e jejuar durante 3 dias. Jejuar quer dizer que eles não comeriam nada, eles só se dedicariam à oração, pedindo a Deus por esse evento específico, um momento em que Esther se apresentaria ao rei e intercederia por seu povo. E eles fizeram assim, eles oraram e pediram a Deus pela vida de Esther, para que ela fosse bem sucedida na sua obra. Oraram durante 3 dias. Esther se arrumou, se produziu, se encheu de coragem e foi até o rei. E o rei, que era encantado com Esther e gostava muito dela, aceitou que ela chegasse até a presença dele mesmo sem ser convidada. E disse a Esther que ela poderia falar o que ela queria. E o que você acha que Esther falou? Não, Esther não pediu pelo seu povo, ela tinha um plano ainda mais impressionante. Ela convidou o rei e também Amã para um banquete. Ela convidou para um jantar especial. No jantar, o rei ficou tão feliz com a atitude de Esther que disse a ela: você pode pedir o que você quiser e eu vou fazer assim. Esther falou: bom, rei, se é do seu agrado, então eu peço a vocês que venham a outro jantar que eu vou fazer, que o Senhor e que a mãe estejam nesse jantar muito especial que eu vou fazer para vocês. Amã ficou se achando, afinal de contas, ter 2 convites para jantar com o rei e a rainha não é pouca coisa, não é verdade? Bom, no outro jantar, o rei, que ainda estava super animado com a atitude de Esther, disse a Esther que ela poderia pedir o que ela quisesse e assim ele faria. Bom, e você acha que Esther chamou para outro jantar? Não. Agora era o momento certo e Esther falou ao rei: se é do seu agrado, rei, eu gostaria de saber por que o Senhor quer que eu e o meu povo sejamos mortos. O rei não sabia que Esther era judia, era um segredo que ela estava guardando durante muito tempo.
E aí ela explicou toda a história da trama terrível de Amã. E o rei ficou tão desconcertado que resolveu dar uma volta pelo palácio, pelos jardins do palácio, para respirar um pouco. Amã ficou tão nervoso, com tanto medo de ser castigado pelo rei, que se lançou aos pés da rainha. E o rei viu o que tinha acontecido naquela hora e achou que Amã teve uma atitude muito desrespeitosa. Onde já se viu tocar na rainha desse jeito, desrespeitá-la assim? Então ele foi severamente castigado. Mas ainda tinha um problema que precisava ser resolvido, lembra? O povo judeu seria morto. Você sabe, porque eu já contei outra história que falava sobre os decretos do rei. O rei não podia voltar atrás de um decreto que ele tinha feito, de uma lei que ele tinha feito. Então eles tinham que pensar numa outra maneira de livrar o povo. O rei, então, chamou Mordecai para que ele, junto com Esther e o próprio rei, pensassem numa maneira de libertar o povo. Ele nomeou Mordecai como sendo uma pessoa importante do seu reino, um conselheiro. E eles pensaram numa forma de libertar o povo dessa morte terrível. Foi aí que então eles tiveram a ideia de mandar mensagens através de cartas, porque naquela época era essa maneira que deveria ser mandado mensagem, não tinha WhatsApp. Eles mandaram mensagem para todos os povos, para todas as cidades, os lugares do reino, dizendo que se algum persa fosse querer fazer algum mal para o povo judeu poderia se defender e se estivesse correndo algum risco de morte, eles poderiam até lutar e matar aqueles que estavam fazendo mal a eles. E assim foi feito. As cartas foram distribuídas para todas as pessoas, para todos os lugares. Essas cartas do rei foram lidas e o povo judeu pôde se preparar e se defender de todas aquelas pessoas que queriam fazer mal a eles. Quando chegou aquele dia que o decreto do rei tinha falado que todos eles iam morrer, eles tiveram a oportunidade de se defender e o povo foi preservado, foi salvo por causa do decreto que o rei tinha feito, das cartas que o rei tinha mandado para que o povo pudesse se defender. Isso porque uma mocinha judia acabou se tornando a rainha da Pérsia e, obediente como sempre foi, escolheu o momento certo para poder conversar com o rei e salvar o seu povo com a ajuda do seu primo Mordecai. Esse povo é um povo muito especial que Deus livrou porque o plano de Deus ainda era muito maior. E depois de muitos e muitos anos, nasceria do meio daquele povo alguém que salvaria todas as pessoas. Não só o povo judeu, mas todas as pessoas que crescem e confiassem naquela pessoa. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Eu estou falando de Jesus, isso mesmo. Jesus veio deste povo. E Deus livrou aquele povo de uma morte terrível, porque Ele tem um plano ainda maior, assim como Ele tem um plano ainda maior para a nossa vida. Você gostou dessa história? Como eu disse, você pode conhecer outros detalhes dessa história. Tem muitas coisas mais ainda acontecendo nessa história e você pode conhecer no livro de Esther, na Bíblia. Que bom que você parou esse tempinho para me ouvir. Deus te abençoe. Um beijo.